E neste momento nós vamos conversar com Renato Gomes, que é economista e traz para nós aí dicas especiais para fazermos do mês de setembro um mês diferente aí no orçamento familiar. E com toda a sua experiência, como é que você avalia esse momento econômico aqui no Mato Grosso do Sul? Olha, a gente tem no Brasil um desenvolvimento em torno aí de 3% de crescimento de PIB, né? No Mato Grosso do Sul cresce até mais do que a média brasileira, cresce aí na faixa de 4% ao ano do crescimento econômico. Mas existem questões que a gente tem que entender o seguinte: o agronegócio, que é a grande locomotiva do nosso estado, ele tem esse crescimento, mas a gente tem que compreender como que essa renda se dissemina na economia, e as pessoas nas suas casas, elas têm que compreender que tudo depende de organização para que as famílias consigam consumir de uma forma inteligente, e a condução da liderança política ela vai tocando a nossa economia aqui, mais baseada no agronegócio, e também a nossa capital com bastante prestação de serviço. E aí, quando você fala nesse assunto de organizar as contas em casa, nós estamos vendo aí o crescimento das famílias endividadas, né? Esse desafio aí de organizar as contas, como é que a pessoa lá, que é a nossa ouvinte, nosso amigo que está nos ouvindo, pode começar a pensar assim, poxa, eu tô com essa dívida no valor X, como é que ele pode começar a reorganizar e sair dessa maçaroca? Olha, os juros são provavelmente o maior problema econômico do nosso país. Os juros consomem aproximadamente 40% da renda federal. E o nosso povo do nosso estado precisa compreender que o juro e o endividamento é um inimigo que está instalado dentro da nossa casa, porque faz parte do nosso comportamento. Quando a gente se endivida, tem uma causa comportamental. Não só comportamental, existe uma causa externa, que é o ambiente econômico, mas existe a causa comportamental. E para as pessoas se livrarem dessa condição de endividamento, se faz fundamentalmente necessário a organização mais básica dentro das residências. O velho caderno, papel e caneta ainda é sim muito útil para quem tiver essa disciplina, as famílias, né? Os avós, os pais, as mães de casa precisam retomar a disciplina de escrever as suas despesas mensais e compreender como que está sendo dado prioridade. Será que estamos gastando muito no final de semana com divertimentos que podem estar associados aos vícios humanos naturais do nosso conforto? Talvez aí seja aí o ponto de ataque, que as famílias possam resolver alguns dramas de financiamento, quer dizer, combater certos comportamentos mais autoindulgentes da nossa vida. Mas claro, tudo dentro de uma perspectiva de anotar, escrever despesas básicas fundamentais, despesas supérfluas. A partir daí a gente pode ter um começo para a reversão do endividamento familiar. Além disso, claro, precisamos compreender que o desenvolvimento do trabalho ele exige educação, capacitação, né? Existem hoje, na verdade, muitas profissões mais ligadas ao esforço físico que estão sendo mais valorizadas. A gente identifica trabalhos artesanais onde a renda ela tá aí na casa dos 5 mil, dos 7 mil, dos 10 mil reais até dos 15 mil reais. São rendas de trabalhos de esforço físico ou artesanais, intelectuais. Então as pessoas precisam ir em busca de capacitação. É interessante quando o Renato fala isso, pessoal, porque eu tenho conhecido muito através do Sebrae, né, do Sistema S, empresas, microempreendedoras que têm montado a sua fábrica de doce, a sua fábrica de pão e têm conseguido virar a chave.
Exatamente. Certas profissões, elas estão sendo, não vou dizer substituídas, mas de certa forma sim. Você pega as profissões de administração, profissões de assistência financeira de empresas, essas profissões, elas vêm tendo um crescimento de tecnologia aonde o quadro humano tem se tornado mais dispensável. Então, certas profissões administrativas estão sendo tomadas pela inteligência artificial, pelo avanço tecnológico. Aonde que se ganha, então, oportunidade de trabalho? Naquelas funções aonde a tecnologia ainda não conseguiu chegar. Vou dar outro exemplo, o barbeiro. A barbearia é algo que a gente não tem uma máquina que se corta o cabelo das pessoas de forma padronizada e etc. Então, com o avanço da tecnologia, as pessoas precisam se situar, refletir sobre as suas profissões, como que a sua profissão está sendo impactada pela tecnologia. Se ela está sendo profundamente impactada, você precisa se mexer, precisa se capacitar. Ou então, às vezes, eventualmente, até identificar uma outra vocação da sua vida, aonde você vai enxergar mais oportunidade. Porque pode ser que a sua posição atual esteja realmente, não vou dizer fadada ao encerramento das portas, mas esteja te levando para um caminho muito mais difícil de você sobreviver. Então você precisa fazer essa reflexão sobre a tua posição de trabalho. E é interessante que o Renato está falando, gente, que é o avanço das tecnologias e da inteligência artificial que pode sim impactar diretamente ou indiretamente todas as áreas, né, de atuação no mercado de trabalho. Você já utiliza IA no seu escritório? A gente tem um escritório de contabilidade, prestação de serviços jurídicos, nossos parceiros. A gente utiliza bastante no refinamento de contratos, na resposta rápida para o nosso cliente. O cliente faz uma consulta para nós, a gente rapidamente pega aquela pergunta, às vezes da exata forma como ele fez, a gente copia, cola e a inteligência artificial nos dá uma resposta fantástica. Agora, note o ouvinte que está nos ouvindo, note o potencial de substituição do trabalho que isso gera na nossa sociedade. Eu até colocaria isso de uma forma até preocupante para as pessoas refletirem se elas estão por dentro desse avanço tecnológico. Então, sim, a inteligência artificial ela vem aumentando a produtividade. Vou dar um exemplo lá do nosso escritório. E é lógico que a quantidade de funcionários se torna menor. Se torna menor, existem menos oferta de postos de trabalho. Vou dar um exemplo, na contabilidade, na consultoria econômica financeira. A gente pega, por exemplo, uma outra dificuldade que a nossa economia atravessa, o custo da CLT para o empreendedor, para o empresário, ele é significativo. O que está acontecendo hoje na nossa economia? Está acontecendo a terceirização, a falta de garantias para a pessoa que toma um contrato de prestação de serviço. Então, isso tudo gera uma insegurança para o trabalhador da nossa economia e ele precisa refletir sobre isso, se capacitar ou se reposicionar. E aí vem, inclusive, a questão da reforma tributária, né? Que muitos empresários estão nos ouvindo nesse momento e devem estar ali já com a cabeça quente, falando assim, como é que vai ser? Pois é, a reforma tributária, ela vai mexer no PIS, COFINS, no ISS, no ICMS e no IPI. Isso tudo vai fazer com que o Brasil, lamentavelmente, infelizmente, vá para a cabeça do ranking do maior imposto sobre valor agregado do mundo. O nosso IVA, ele vai estar na casa dos 27, 28 ou 30%. É um imposto sobre o consumo muito alto. Então, um dos mais altos do mundo, certamente entre os 3 mais altos do mundo. Isso gera para nós, para o povo brasileiro, uma dificuldade de consumir, porque se a gente tem um imposto mais alto sobre o consumo, então gera dificuldade de consumir. É uma notícia boa o fato de que está sendo passada a reforma do imposto de renda, ou seja, pessoas que ganham até R$5.000
Se a gente vai ter uma isenção do imposto de renda, isso é uma notícia muito vitoriosa para nós, muito positiva. A gente tem que aplaudir essa isenção do imposto de renda, porque se por um lado o IVA está aumentando, não está aumentando o IVA, mas ele está sendo remodulado com certa simplicidade. Por outro lado, o imposto de renda está sendo diminuído para a massa dos brasileiros. Então, é uma certa compensação. Porém, a reforma do imposto de renda, existem diferentes grupos que são impactados de formas distintas. Vou simplificar: as maiores empresas vão absorver muitos créditos, as menores empresas que estão no Simples Nacional, eu costumo dizer para os meus clientes, vão ser as crianças com catapora. Então, essa reforma do imposto de renda, muito embora a alíquota final, que seja 28%, ela seja uma alíquota ainda bastante alta, ou ela seja uma remodulação, mas o Simples Nacional vai transferir poucos créditos. Então você tem que ficar preocupado e falar com o seu contador. Você que é pequeno empresário, você que tem um Simples Nacional, você liga imediatamente. Ainda hoje você marca de ligar para o seu contador, porque é muito importante você entender os desdobramentos da reforma, da reforma tributária, tá? Então a reforma tributária, por um lado, ela simplifica, mas por outro lado, ela, por fazer com que o Simples Nacional transfira poucos créditos, ela torna o Simples Nacional uma criança com catapora, onde as pessoas não querem chegar perto do Simples Nacional, nos negócios B2B que a gente fala, empresas atendendo empresas, tá? Então a reforma tributária, ela vai trazer alguns desafios. Inclusive, vamos deixar seu contato, né, o seu Instagram, para quem às vezes quer pegar uma orientação contigo, trocar uma ideia. Meu Instagram profissional ligado à contabilidade é Renato W. Gomes. Existe um outro Instagram que envolve assuntos políticos, que se chama Economista Renato. Então, as pessoas que tiverem interesse em conversar conosco sobre contabilidade, pode entrar em contato com qualquer um dos dois Instagrams que a gente vai estar atendendo. E como é que é a profissão do seu dia a dia? Vamos deixar um pouquinho mais leve esse finalzinho da entrevista? Ser economista nesse momento atual. As pessoas escutam bem ou elas ouvem no primeiro momento e saem correndo? Olha, a economia, a condução da economia, da sociedade, ela tem duas variáveis que eu simplifico. Uma é a condição externa. A gente não controla o mundo que a gente vive, o Brasil que a gente vive, não está nas nossas mãos esse controle, está nas mãos dos nossos líderes. E a outra variável é uma variável comportamental dentro das nossas casas e que envolvem a nossa ordem pessoal, a nossa ordem, por que não dizer espiritual. Então a economia familiar, ela envolve comportamento. Se a gente está na nossa vida pessoal com comportamento desajustado, a gente vai colocar os pés pelas mãos, a gente vai se endividar e etc. E a gente não vai chegar muito longe. E a questão externa, eu também mostro para as pessoas que hoje o problema dos juros, o problema da usura, que é um problema moderno, a gente não tinha esse problema, a gente passou aí 1000 anos, se a gente for colocar uma perspectiva histórica, sem a questão da usura, sem o peso dos juros na vida das pessoas. Hoje o peso do juro representa algo entre 40% a 60% de consumo, de subtração da nossa economia, da nossa sociedade. A gente tem que encarar isso e entender que é um problema grave, que é um problema político, que a gente precisa pressionar os nossos líderes para resolver. E a gente tem que resolver os nossos problemas pessoais para a gente melhorar o nosso comportamento, para a gente conseguir organizar as nossas famílias de uma forma organizada, de uma forma ordeira, para a gente ter prosperidade, mais tranquilidade. É isso aí, gente. Hoje nós falamos aqui na entrevista do dia sobre economia. Mas e aí, Júnior? Ele é um bom economista, mas será que ele tem um time assim que seja bom hoje nesse momento, hein? A pergunta que fica, né? Qual que é o seu time do coração? Eu costumava torcer pro Flamengo, até eu não passar a não acompanhar muito futebol, mas gosto do Flamengo, é o meu time do coração desde pequeno. E qual que é o prato típico sul-mato-grossense que você mais aprecia? Olha, eu gosto de uma boa picanha. Boa, com uma mandioquinha bem mole, né? Então eu gosto de um churrasco, sim, uma carne macia.
Repete de novo para nós novamente o seu Instagram. Meu Instagram é Renato W. Gomes ou Economista Renato. A gente está à disposição do público para tirar dúvidas de economia, de contabilidade, e agradeço muito o convite de vocês para estar hoje falando com o nosso povo.